Fala pessoal, sejam bem-vindos ao podcast do portal Fisiortopedia. Eu sou o Leandro Fukuzawa e serei o host do nosso canal. Esse podcast tem como função ressignificar o papel do fisioterapeuta em tempos modernos. Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do podcast do Fisiortopedia. E hoje a gente está com uma super convidada aí, uma pessoa muito especial, muito querida. A última vez que a gente se viu era momentos pré-pandemia, a pandemia nem existia, a gente nem sabia o que era coronavírus, né? Então a gente acaba marcando as pessoas que a gente encontrou um pouco antes, que a gente estava num grande evento, vocês já devem ter escutado a gente falar sobre ele, né? Então seja muito bem-vinda, Lu, tudo certo com você? Tudo certo, Fuku, tudo certo, Rafa. Obrigada pelo convite. Muito bom. Rafa, bom dia, tudo certo com você? Estamos de manhã hoje, tá, gente? Acho que bom dia, Fuco, bom dia, Lu. E quem está escutando em outros horários, né, ouça de acordo com o seu respectivo horário. Muito bom. Então, Enfim, perdão, Rafa, te cortei. Somos novos nisso. É um prazer estar aqui, né? Somos novos, a gente começou faz pouco tempo esse podcast, né? Mas é um prazer estar com você aqui, Lu, só para falar. Obrigada, estou muito feliz, viu, de estar aqui. Eu acompanho vocês, ouço os podcasts. Muito legal. Muito A Lu bom. é uma querida amiga que a gente conheceu no congresso, né? Foi do Conficom, em Divinópolis. Da Brafito. Da Brafito, é verdade. Foi um outro Brafito congresso em BH. BH, muito bom. E a Lu foi uma aluna nossa do nosso aperfeiçoamento, da nossa primeira turma, onde a gente nem sabia o que era o projeto, ele nem tinha essa dimensão que a gente tem hoje. Então, uma pessoa muito especial para conversar desse tema. Então, primeiro, Lu, fale seu nome, se apresente, fale onde você estudou, o que você estuda, o que você faz. Então, por favor, agora é com você. Joia. Então, acho que a maioria me conhece por Lu Fernandes, né? Meu nome é muito grande, então o Lu Fernandes facilita as apresentações. Então, eu sou fisioterapeuta formada pela Unesp, de Presidente Prudente, há um bom tempo. Fui uma das primeiras turmas da Unesp, né, de Prudente. E depois fiz o aprimoramento em fisioterapia ortopédica no HC de Ribeirão Preto. E foi lá que eu conheci a área de reabilitação da mão com a professora Marisa, a Valéria, o Dr. Mazer, e me encantei desde então nessa área de reabilitação da mão. Na sequência, eu fiz o mestrado com o Dr. Mazer lá, e todos os meus trabalhos, as minhas pesquisas foram voltadas para a área de mão associada à biomecânica. Então, eu fiz o mestrado em bioengenharia, depois fiz o doutorado na Unicamp, num laboratório de biomecânica, e no mestrado eu trabalhei com dinamometria e no doutorado eu trabalhei com cinemetria. Então, usando sempre metodologias biomecânicas para análise do movimento da mão e força da mão e tal. Fiz a especialização em reabilitação da mão na UFSCar e sempre me atualizando, e fui aí aluna da primeira turma do Fisiortopedia também. Hoje eu sou professora na Universidade Federal do Triângulo Mineiro, sou docente em dedicação exclusiva, trabalho tanto com ensino, pesquisa e extensão, e estou em 2 programas de mestrado, na UFTM, na Educação Física, e na UFTM UFO, que é um programa interinstituições, que é um mestrado em fisioterapia. Muito bom, Lu. Então, a Lu, eu sempre brinco, é uma das poucas pessoas que estudam especificamente mão, né? A gente sempre tem esse estigma em relação à reabilitação da mão, acaba sendo muito uma parceria com a TO. Então, assim, são poucos fisioterapeutas. Eu lembro quando eu estava construindo o Fisiortopedia inicialmente, tinha dificuldade de achar pessoas que realmente estudavam isso. Se eu soubesse naquela época, eu também estaria fazendo parte aqui, mas em breve alguma coisa vai acontecer nesses convites aí. Então a gente vai conversar de uma coisa hoje super legal, né, que são as síndromes compressivas, em especial depois a síndrome do túnel do carpo, então um assunto super interessante, e a gente tentando brifar aqui o episódio, a gente estava falando, né, do quão banalizado é a reabilitação da mão, principalmente na síndrome do túnel do carpo, onde classicamente a gente tem uma bolinha para se apertar e alguns nervos para se alongar.
Então, acho que é legal a gente começar pelas problemáticas, pelos desentendimentos e práticas inadequadas, né, Lu? Fala um pouquinho dessa história que você contou para mim antes, que eu acho super interessante, a forma que você expõe para os seus alunos, que eles começam a refletir sobre como a gente está fazendo de forma inadequada algumas reabilitações. Bom, então, a síndrome do túnel do carpo, ela está dentro lá do grupo das síndromes compressivas e ela é uma compressão do nervo mediano. Então, o conflito começa aí, né? A confusão começa aí. Qual é o tecido que está sofrendo? É o nervo periférico, né? Não é o músculo. Então, o alongar a musculatura, primeiro a gente precisa pensar na causa, na estrutura. E eu falo muito para os meus alunos do círculo de ouro, do Simon Sinek, né, que é sempre comece pelo porquê. E a gente acaba começando pelo quê? O que meu paciente tem? Ah, ele tem uma dor. Ah, então eu vou alongar para aliviar a dor? Não. Por que o meu paciente sente dor? Ele sente dor porque ele tem uma compressão de uma estrutura, que é o nervo periférico, num local específico, que é o túnel do carpo. E quem está junto com esse nervo? Eu tenho tendões de músculos extrínsecos, que são os flexores dos dedos, né, os superficiais e os profundos, e tem flexor longo do polegar também. Então, o único tecido irritável que está nessa região é o nervo periférico, é o único que vai referir a algum sofrimento. Então, a primeira coisa, a gente tem que entender isso. Entendendo isso, a gente segue o raciocínio clínico para o tratamento. Então, eu tenho que tratar o quê? Tenho que tratar qual estrutura, né? Como que ela provoca, o que está provocando ali naquela região. Então, o primeiro passo seria entender o porquê dessa queixa. Muito bom. Mas a parte interessante e curiosa, né? A Lu falou que normalmente pede para os alunos procurarem no Google as famosas reabilitações, né? Então, eu achei muito interessante. Fala essa parte, Lu, que eu acho que é legal explicitar para a galera como que você faz. E aí, em cima disso, você começa a gerar essas reflexões, porque é uma prática muito comum, né? De muitas pessoas procurarem no Google. O paciente mesmo faz isso, e a gente, como profissional, muitas vezes acaba fazendo também de uma forma totalmente equivocada, né? É o Dr. Google, né? Então, quando eu falo de síndrome do túnel do carpo, eu dou uma tarefinha para os alunos. Eu falo, vocês vão procurar no Google exercícios para tratamento da síndrome do túnel do carpo. E na aula seguinte, a gente vai começar a conversar. E todos encontram os alongamentos de flexores e extensores do punho, né? E o apertar a bolinha. E aí a gente vai para o porquê. Se lá no teu exame físico você tem testes irritativos, são testes especiais, que muitas vezes o clínico faz, o médico faz para o diagnóstico, e a gente faz para confirmar, né, ou como um diagnóstico diferencial. Né, que eu tenho também a síndrome compressiva, ela pode ter compressão do nervo em qualquer trajeto. Então, eu posso ter desde uma radiculopatia, a síndrome do pronador, que está associado ao mediano, a síndrome do interósseo anterior, que também é uma compressão do mediano, e a síndrome do túnel do carpo, que é a mais distal. Então, o nervo mediano, ele pode sofrer compressão em todo o trajeto do membro superior. E muitas vezes eu faço um teste irritativo no punho para diferenciar se é uma radiculopatia ou se é realmente uma compressão do mediano no túnel do carpo, porque a queixa do paciente é semelhante, né? Então, o teste típico que todo mundo conhece é o teste de Fallen. Fallen e Fallen invertido, que você coloca o punho numa posição de extensão máxima e de flexão máxima. Ok? Qual é a resposta do paciente ali? Dor, formigamento, desconforto. E aí, no seu tratamento, você usa a mesma posição para fazer um alongamento de flexores. Então, você está provocando aí uma irritação no nervo no seu tratamento. Então, qual é o objetivo desse alongamento? E o pior, que alguns profissionais ainda associam essa posição máxima de extensão do punho ou de flexão do punho a uma pronação, uma extensão de cotovelo. E aí eu estou colocando o nervo numa posição máxima de tensão. E recentemente eu ainda vi ensinar isso na parede, né, associando ao movimento do ombro. Então, você coloca assim, o nervo na posição máxima de estiramento, provocando
mais sofrimento ainda. Então, é esse o raciocínio que a gente precisa ter, né? Associar a estrutura, a localização, entender todo o trajeto do nervo periférico, se a gente está falando de mediano, todo o trajeto dele, avaliar esse nervo em todo o trajeto. E lembrando que a gente pode ter a dupla compressão, né? Eu posso ter uma radiculopatia associada à síndrome do túnel do carpo. E aí a gente vai ter aí vários clínicos, vários fisioterapeutas contando, meu paciente fez a cirurgia e não melhorou. Por que ele não melhorou? Porque a cirurgia foi distal, mas a compressão está desde lá de cima, né? É uma radiculopatia, é o double crush, é uma dupla compressão. Então tem... E um ponto importante, né, a gente tem que entender, aí para depois eu falar quando chegar na vez do tratamento, é que o túnel do carpo ele tem uma pressão normal de 25 milímetros de mercúrio. Na síndrome do túnel do carpo, essa pressão pode chegar a 90 milímetros de mercúrio. Quando eu coloco o punho em flexão ou extensão, eu aumento ainda mais essa pressão. E pressões acima de 30 milímetros de mercúrio já provocam sofrimento no nervo. Então, eu já tenho uma pressão aumentada devido à síndrome e colocando o punho em flexão e extensão, eu estou aumentando ainda mais essa pressão, prejudicando ainda mais o nervo. Então, quando os alunos entendem isso, eles falam, mas professora, todo mundo faz isso, é o que está lá no Google, e já minha mãe tem síndrome do túnel do carpo, fazer esses alongamentos em casa, foi na clínica, eu vi isso na internet, né? Aí a gente fica naquele, o quê do círculo de ouro, né? O que tem? Dor, vamos fazer um recurso eletrotermo para aliviar a dor, vamos fazer um alongamento, que o alongamento, depois eu vou até aproveitar o Rafa para a gente conversar a respeito disso, né? O alongamento aliviador, lá no túnel, lá numa estrutura irritável. Então, é o que a gente ouve muito, né? E vê muito aí fora. Muito legal. E essas informações são bem interessantes, né, Lu? Você está falando um pouco mais de definições, até um pouco da questão das estruturas, né, que são acometidas. E eu acho que uma parte legal é a gente pensar no como diferenciar, né? Se realmente a gente está falando... Porque o clássico é a gente receber esse diagnóstico do médico, né? Aí muitos fisioterapeutas simplesmente acatam, sem fazer uma avaliação já, e acabam já procurando, né, e já considerando a síndrome do túnel do carpo, mas muitas vezes pensar que também tem as questões tendidas, tem outras estruturas, né? Então, acho que é legal falar um pouco até como que dica que você daria, ou quais são os procedimentos de avaliação para diferenciar entre as estruturas, né? Se a gente está realmente falando de uma compressão nervosa, ou se a gente está falando de uma questão tendínea, ou qual é que seja outro tipo de alteração lá na região, né? Então, dá alguma dica ou fala um pouquinho sobre esse aspecto para a gente, por favor. A primeira coisa, antes de pensar em outras estruturas, a gente tem que lembrar que o nervo mediano, quando ele passa pelo cotovelo, ele tem um ramo que é o nervo interósseo anterior. E ele é um ramo só motor. E você pode ter uma compressão desse nervo interósseo posterior, nervo interósseo anterior, desculpa, e não vai ter nenhuma alteração de sensibilidade. Eu só vou ter comprometimento na motricidade. E muitas vezes essa fraqueza é associada a desuso e não a uma compressão do nervo periférico, ramo motor, né? Então, um teste, vamos pensar então primeiro nas síndromes compressivas do mediano para diagnóstico diferencial. Então, síndrome do interósseo anterior não tem alteração sensitiva, só motora, e um teste muito simples é o sinal do OK. Então, ele tem fraqueza no sinal do OK. Você pede para ele fazer o OK e tenta separar o polegar e o indicador. Se ele não separa, tem fraqueza nesse sinal. Por que isso? Porque a compressão ela é alta. Se ela é alta, ela pega a musculatura extrínseca da mão. Por isso, flexor longo do polegar e flexor profundo do segundo dedo. Não tem nenhuma alteração sensitiva. Na síndrome do pronador, que é uma compressão do mediano, lá no pronador redondo, próximo do cotovelo, é uma compressão de um nervo misto.
Então, eu tenho alteração motora e sensitiva. Aí o teste, a pronação contra a resistência vai provocador. E na síndrome do túnel do carpo, eu tenho uma compressão no túnel. Então, a alteração de motora e sensorial é na mão, com comprometimento da musculatura intrínseca. Então, só pela anatomia, pelo trajeto do nervo, você já consegue diferenciar ou identificar onde está a compressão. Então, não adianta tratar o punho pensando numa síndrome do túnel do carpo se a compressão está lá em cima, está lá no pronador. E subindo ainda mais, indo para a coluna cervical, eu falo que não dá para atender membro superior sem saber coluna cervical. Então, a avaliação de dermátomo, miótomo, testes específicos para a coluna, avaliar a musculatura superficial e profunda da coluna cervical, faz parte aí da avaliação do síndrome do túnel do carpo. Né? Tem que avaliar o quadrante todo. E no tratamento da síndrome, a gente tem que levar em consideração também o tratamento da cervical. Bom, Lu, isso é bem importante, são diagnósticos diferenciais que a gente sempre precisa estar atento, né, entendendo realmente essa avaliação do nosso paciente, para não só assumir, né, o diagnóstico que a gente recebe do médico, que acaba fazendo o nosso olhar ficar muito mais fechado, né? Então, essa é uma parte interessante. E antes da gente falar realmente de questões de tratamento e tudo mais, é bem interessante a gente também pensar um pouco como que estão as evidências em relação a isso, né? Como eu falei, né, a gente conhece poucas pessoas que são especialistas nesse assunto dentro da fisioterapia, né, e a literatura em relação à reabilitação, diagnósticos, os consensos, como que está essa parte aí científica desse assunto, Lu? Da síndrome do túnel do carpo, a gente até tem uma referência de 2019, que saiu na JOSPT, com as diretrizes clínicas, né? Uhum. E, infelizmente, a gente não tem muito o guideline, né, a recomendação com as diretrizes clínicas. Infelizmente, a gente não tem evidência científica alta para muitas das nossas terapias. Uhum. Né? A gente tem só evidência moderada com o uso da órtese, e depois a gente pode discutir um pouquinho mais isso e explicar o porquê que a órtese funciona tão bem. E evidência baixa para alguns recursos específicos, né? A educação, a cinesioterapia. Não tem recomendação para uso de laser, de alguns recursos eletrotérmicos, ultrassom, laser. Lá nesse guideline fala até do uso de magnetos, de ímãs, porque alguns continentes mais orientais usam muito essas técnicas para tratamento, então também não tem recomendação. Qual é a maior dificuldade, Foucault? Todas essas publicações, elas trazem a cinesioterapia de um modo muito geral, né? Não especificando como a gente conversou. Né? Um alongamento. Um alongamento da coluna cervical, ótimo. Uma mobilização da cervical para alívio da dor lá no punho vai resolver bastante se eu tenho uma dupla compressão. Mas não tem assim, esse exercício pode fazer, esse exercício não pode. Por isso a importância desse raciocínio clínico do profissional na hora de tratar, né? Na hora de tentar entender o processo para escolher o melhor exercício. E para as outras síndromes não tem nada, né? Para as outras síndromes compressivas, aí só túnel do carpo mesmo. Assim como você falou, né, eu acho que a questão tem um pouco né, nesse momento é o momento que a gente tem que fazer essa transferência de evidência para as outras questões, né, levando em consideração, acho que todas as particularidades, quando a gente pensar em tratamento, então é uma das grandes questões, né. E aí, até aproveitando para a gente, antes da gente aprofundar nos tratamentos e tudo mais, queria que o Rafa falasse também um pouquinho da questão de mecanismo de dor, né? Já que a gente está falando de uma dor compressiva ou não, né? A Lu falou da questão do alongamento, que queria que o Rafa conversasse também. Então, Rafa, aproveita aí, vamos falar um pouquinho de mecanismo de dor para situar, né? Já que a gente coloca isso em pauta tantas vezes sobre esse assunto. Então, por favor. É interessante, né? Porque realmente a gente tem que extrapolar muita evidência de outras áreas mais estudadas para a gente poder fazer sentido de algumas coisas, né? E talvez, na medida que as evidências específicas de punho e mão avancem, a gente chegue a conclusões ligeiramente diferentes. Mas tem uma coisa interessante sobre as síndromes periféricas no geral, né? Por muito tempo, por exemplo, se a gente tomar radiculopatias como exemplo,
as teorias e modelos tentavam explicar o efeito, né, da compressão nos sintomas, da gestão dos sintomas, era muito mecânico. Era uma compressão direta ali, né, da protrusão, enfim, né, sobre a raiz ali na medula, na coluna, né, e isso gerando sintomas. Mas o que toda a literatura de dor neuropática tem avançado ao longo dos últimos anos é no entendimento de que as questões periféricas são muito mais relacionadas a ambientes pró-inflamatórios locais, né, do que a compressão mecânica. E tem uma série de coisas que estão sendo investigadas, né? Por exemplo, na própria radiculopatia, a ideia de que pacientes com uma radiculopatia ativa, eles, na verdade, têm muitos marcadores pró-inflamatórios na região da raiz, né? O que explica um pouco até, ou parece sugerir até um pouco do motivo do porquê alguns tratamentos que modulam mais que modulam isso do que, né, outras coisas, parecem ter algum efeito. Mas o interessante, quando a gente pensa na síndrome do túnel do carpo, eu acho que é entender que muito antes do paciente ter sintomas que vão ser relacionados à compressão, porque a compressão continua existindo, né? A lei da física está aí, dois corpos não ocupam o mesmo lugar, então as compressões existem. Mas muito antes do paciente começar a apresentar sintomas relacionados à compressão, do tipo parestesia, alteração de sensibilidade, alterações motoras, eventualmente, é, o que depende da região, obviamente, né, do nervo, mas o que começa a acontecer são alterações da sensibilidade do ambiente onde o nervo está. E isso, né, a gente tem até, inclusive, nos nervos periféricos, uma estrutura interessante na bainha de Merina desses nervos, que é o nervo inervorum, né, que é o nervo do nervo, por assim dizer, né? Que capta esse ambiente multimodal local, né, e é ativado pela presença de mediadores químicos pró-inflamatórios, por exemplo, e gera uma irritabilidade da estrutura, gerando um monte de sintomas que são disestesias, então uma hipersensibilidade à dor, uma alteração, por exemplo, uma alodínia mecânica ou térmica leve. Então você pode começar a ter esses sintomas de dor e disestesias, né, quando se altera, uma disestesia é um termo que está referente à alteração do funcionamento do sistema somatosensorial, né, que muitas vezes pode ser uma coisa meio descontrolada, dependendo da região, que precedem muito os sintomas de compressão. Né? Então, é interessante, porque a gente pensa muito na síndrome do túnel do carpo, como qualquer outra compressiva, como algo binário, né? Tipo, comprime ou não comprime, mas existe um universo no meio de questões onde pode existir algum fenômeno compressivo, mas ainda não existem os fenômenos relacionados à compressão per se, né, como alteração de força, tônus ou sensibilidade, de novo, dependendo da região, do nervo que a gente está falando. Então, muitas dessas síndromes apresentam muitos sintomas de dor neuropática, né? Então, apresentam sintomas por exemplo, né, inicialmente podem começar a apresentar, antes de apresentar uma alteração de sensibilidade, no território do nervo, coberto pelo nervo a partir da compressão, alodínia mecânica, alodínia térmica, né, uma somação temporal aumentada, ou seja, na medida que você vai fazendo movimentos repetidos ou estressando a estrutura, a hipersensibilidade vai aumentando, o paciente vai relatando mais dor, o que é mais um motivo para a gente pensar com muita cautela em alongamento, por exemplo. Né? Você vai pegar um tecido, né, que já está sensibilizado, e esse é o conceito da somação temporal, você vai repetindo o mesmo estímulo, que é o exemplo de andar na areia quente da praia. Né? Eu sempre dou esse exemplo, ele é horrível, mas ele é intuitivo. Você pisa na areia quente e fofa da praia, ela está quente. No segundo passo que você dá, ela está mais quente. No terceiro está doendo, e se você não consegue ir andando tranquilamente até a praia. Você acaba correndo, você acaba tendo comportamento de defesa para a mesma temperatura, 42 ou 43 graus. Né? Isso é somação temporal. Se você pega uma estrutura sensibilizada e começa a alongar repetidamente ou dar estímulos mantidos, você vai gerando a mesma coisa, você vai gerando somação temporal e vai sensibilizando o tecido. Isso não necessariamente está piorando uma lesão, mas, de novo, né, em termos de tratamento, poxa, a fisioterapia, qual é o papel da fisioterapia numa alteração estrutural? A gente tem que sempre pensar nisso, né? Numa ruptura de LCA, o físio não conserta o LCA. A gente não vai consertar a lesão estrutural, né? Então, numa compressão, eventualmente a gente não vai conseguir aliviar essa compressão. Mas a gente tem uma série de ferramentas, né, que acho que ela vai falar em breve aí, que parecem ajudar nesse processo. Mas é importante entender que, assim, entre os extremos de o paciente não tem nada e o paciente ter uma síndrome compressiva com, assim, aquele quadro de livro com alterações clássicas disso, existe um espectro gigante de manifestações de mecanismo neuropático que vão acontecer, eventualmente até nociceptivo associados ou neuropático, que
vão preceder essas alterações, né? E a gente tem que levar isso em consideração ao tratar esse paciente, porque, por exemplo, um paciente com alterações de sensibilidade local não necessariamente vai responder talvez tão bem a tratamentos com um viés mecânico de raciocínio, né? Ele pode responder bem, inclusive, a coisas que a gente sabe que modulam esse perfil pró-inflamatório, e às vezes isso não vai ser intuitivo, não vai ser uma coisa que, né, aquela coisa, aqui abre o buraco, aqui fecha, então esse tipo de raciocínio às vezes não vai ajudar a gente nesse espectro. Então, é óbvio, né? A gente está extrapolando uma evidência que a gente sabe de outras síndromes periféricas para o punho. Pode ser que a gente mude esse conhecimento ao longo do tempo, que podem existir peculiaridades dessa região, mas é importante levar em consideração que antes da compressão existe uma irritabilidade local que vai se manifestar, né, com alterações de desestesia e alterações provavelmente associadas a mecanismos neuropáticos, né? Então, é interessante esse olhar, assim. Eu acho bem interessante porque acaba indo na direção, né? E a gente até ia fazer essa pergunta para a Lu, porque se a gente fica muito fechado, né, no raciocínio patoanatômico, a gente só quer fazer a descompressão, né? E a gente não consegue pensar em outra coisa que não seja isso, e aí a opção cirúrgica acaba sendo por aí. Aí, que se a Lu quiser complementar alguma coisa do Rafa, fique à vontade, e também até puxar para a questão do conservador ou cirúrgico, né? Porque muitas vezes a gente vê, e essa falta de entendimento do que o Rafa falou também leva a uma falha cirúrgica de todo o procedimento, né? Então, o paciente faz a cirurgia, faz a descompressão, mas a dor muitas vezes se mantém, o quadro doloroso se mantém, né? Então, acho que é uma parte importante a gente conversar em relação a isso, né? Um pouquinho antes disso, um pouco continuando aí a conversa com o Rafa, o que a gente tem também é o perfil do paciente, né? É uma dor que não é uma intensidade muito alta, então é uma dor aí de intensidade 2, 3, 4, que a paciente vai levando, porque não é uma dor 24 horas por dia, é uma dor noturna, que ela acorda no meio o quadro inicial é uma dor que ela acorda no meio da noite por conta da dor, que ela não sabe por que ela acorda, às vezes nem percebe, e vai arrastando esse quadro, não é por meses, é por anos. Quando ela chega, às vezes, para o tratamento, ela já está com queixa de 3, 4, 5, 8 anos de dor, de formigamento, né, das parestesias noturnas, dessa irritabilidade, hipersensibilidade, e o que ela quer é resolver o problema agora, que agora ela não aguenta mais, né? Ela arrastou isso por anos, que aí está bem, é uma categoria muito semelhante à dor crônica, né, que a gente fala muito, e ela arrasta isso por muitos anos, e ela chega e fala, eu quero resolver isso agora, e ela acha que o único caminho é a cirurgia. Então, vamos operar que eu vou resolver os meus problemas. A cirurgia não vai resolver 100% dos problemas. As parestesias permanecem após a cirurgia, não é o sintoma não é zerado, então ela continua com algumas queixas que muitos relatam, a cirurgia não fez efeito, não melhorou tanto, não era como eu esperava, né? Para alguns, sim, mas para a grande maioria, talvez não tenha esse resultado tão eficaz. E não é só a parte mecânica que está alterada, né? Como o Rafa colocou muito, toda essa alteração, córtex motor, sensorial, toda a alteração aí da neuropatia periférica e outros fatores associados, né? Tem um artigo super recente que eu não sei falar, acho que foi 2020 agora, uma meta-análise colocando o aumento da incidência de síndrome do túnel do carpo relacionado ao sobrepeso e obesidade. Já tem relação com hipotiroidismo, tem relação com doenças metabólicas. Então, descomprimir o canal é, é é um tratamento muito pequeno perto do todo do paciente, né? A gente tem que olhar mais uma vez o aspecto biopsicossocial, o paciente como um todo. Então, descomprimir o canal numa paciente obesa, o risco está lá, tudo bem, vai aliviar, mas teria uma outra forma de resolver isso, de um acompanhamento, né? Um tratamento adequado, uma orientação, para evitar essa cirurgia, porque aí o que acontece na cirurgia também? As aderências, então eu posso ter um resultado até pior se eu tiver uma aderência
intratecidual, né? Nervo com tendão ali. Eu fico num quadro muito pior do que era antes. Então, tudo tem que se levar em conta, não só o fator mecânico ali, local do túnel do nervo sofrendo a compressão. Muito bom, Lu. E essa parte é bem interessante, até queria que você aprofundasse, né, nessas opções de tratamento que a gente realmente tem, né? Então, assim, se a gente pega esse paciente, faz toda a avaliação, entende a parte de avaliação de mecanismos, né, viu toda essa questão do perfil do paciente, que é extremamente relevante, né, para a gente não ficar, né, chovendo no molhado, ou fazer coisas totalmente ineficazes com algum cenário, né, que não favorece. As opções realmente de tratamento e como que a gente poderia até montar um roteiro prático, entre aspas, para seguir no tratamento desse paciente, Lu. Então, por favor. O que eu vejo, né, além do que a literatura traz, né, o resultado, o que tem evidência, a melhor evidência, que é a moderada, é o uso da órtese noturna. Então, por que da órtese noturna? À noite, dormindo, a paciente pode colocar o punho em flexão máxima, extensão máxima, dormir em cima do braço, em pronação muito acentuada, e tudo isso, pela estrutura, trajeto do nervo, aumenta aí a compressão ou estiramento do nervo, dependendo da posição, e leva aí um sofrimento, tá? Pensando na parte mecânica enquanto ela está dormindo. Então, a órtese é o que a gente tem de maior evidência, tá? Qual posição da órtese? Punho neutro, dedos livres, polegar livre. O meu objetivo com a órtese é manter o punho na posição neutra para diminuir a pressão ou para não provocar um maior estiramento. Bom, o resultado com a órtese ele é muito bom nessa fase inicial. Só que a órtese sozinha ela é um recurso, né? Como qualquer outro recurso que a gente tem de tratamento fisioterapêutico. Então, a orientação, a educação do paciente associada é fundamental. Nas diretrizes clínicas, a educação ela entra como uma evidência fraca, mas é aquilo que eu coloquei para você, né? Junto com a cinésio, não tem muito explicação do que é feito. Então, cada um faz de um jeito, a gente não tem como aí avaliar e ver o resultado disso. Né? Mas a principal orientação, então, explicar para o paciente o que acontece. O que é essa síndrome? Quais os fatores associados? Então, aquela avaliação da história completa, com todas as doenças associadas, tudo isso tem que ser explicado. Então, ela tem que entender que a órtese sozinha, sem o remédio da tireoide, o controle da tireoide, sem o controle da obesidade, sem as outras doenças associadas, sem o cuidado disso, o resultado não vai ser tão eficaz. Né? A órtese diurna, ela pode ser indicada dependendo de como o paciente passa durante o dia, se ele faz uso de computador por muito tempo, então as adaptações da posição do punho durante o trabalho, aí tem indicação de órtese diurna também, mas a principal é noturna. Os exercícios, a gente precisa pensar na musculatura, se for só síndrome do túnel do carpo realmente, é fortalecimento da musculatura intrínseca, porque é quem está levando pelo nível da compressão distal, é a musculatura que está fraca. Né? Então, não tem que apertar a bolinha fazendo flexão de interfalangianas, musculatura extrínseca. Eu posso até apertar a bolinha fazendo flexão de metacarpofalangianas, que é a musculatura intrínseca. Então, a bolinha é um recurso. Como eu vou usar esse recurso? Que é o raciocínio clínico do fisioterapeuta. Então, eu posso usar a bolinha para um fortalecimento de musculatura do polegar, abdutor curto, oponente, flexor curto. Posso usar a bolinha para fortalecer lumbricais interossos, só não posso usar a bolinha para fortalecer flexores superficiais e profundos. Então, é esse o raciocínio. Vou utilizar recursos como massinha, elástico, para fortalecer essa musculatura intrínseca, abdução, adução de dedos, pensando aí num trabalho de dessensibilização, então posso associar a imagética motora, dependendo de como tá, qual é a alteração que ele tem. A paciente já tem uma diminuição de sensibilidade avaliada pelo monofilamento.
O monofilamento lilás é um recurso, é um indicador para a gente optar por uma estimulação local ou não. Então, eu tenho uma diminuição de sensibilidade, eu posso reeducar essa sensibilidade local. Tenho uma ausência de sensibilidade, eu vou fazer uma reeducação na mão contralateral e posso usar outros recursos, né? Então, é a cinesioterapia, o que tem nas publicações. As mobilizações cervicais têm um resultado muito bom, porque aí eu trabalho o trajeto do membro do nervo como um todo. Mobilizações no punho, dependendo da condição de como o paciente está. A mobilização neural, ela tem uma explicação clínica bem fundamentada, mas nas publicações científicas, como os estudos têm uma metodologia ainda comprometida, a gente não consegue encontrar evidência realmente comparado a outros grupos, tá? Mas a mobilização neural, pelo tecido que a gente tem comprometido, seria um recurso a ser utilizado. Não tem evidência fraca. Não tem contraindicação, mas a evidência fraca. E o trabalho, avaliar a condição de trabalho, a condição psicossocial. Então, eu trouxe aqui uma informação de 2020, foram 17.355 afastamentos pelo INSS, né? A síndrome do Carpo é uma doença relacionada ao trabalho. Então, será que afastar só esse trabalhador, falar para ele não movimentar a mão, vai resolver? A hora que ele voltar, o mecanismo é o mesmo, o estresse do trabalho. Então, a gente tem que pensar que muitas vezes não é só a posição do punho na tarefa laboral, e sim todo o ambiente de trabalho que ele tem, de estresse, de sobrecarga, de ambiente com os colegas, tudo isso vai influenciar. Então, ela é uma síndrome que o tratamento é bem complexo, né? A gente tem que ter um raciocínio aí bem abrangente, tendo um olhar para o paciente como um todo, né? E não só ali no punho e tratar a mão. Então, recursos, ultrassom, laser, TENS, recursos analgésicos locais para um paciente com toda essa complexidade não vai ter efeito. Então, a gente tem que mudar esse olhar aí para o tratamento. Muito bom, Lu. E aí, aproveitando, né, provavelmente algumas pessoas vão lidar com isso, na real, muitas. Se a gente pegar esse cenário do tratamento e jogar para um pós-cirúrgico, por exemplo, né, como é que fica esse processo de cuidados iniciais, o tratamento em si? Porque, obviamente, que numa fase média e tardia acaba seguindo muito parecido do que você acabou de falar, né? Mas nesse pós-operatório, como que é, né, questões de prognóstico da cirurgia e também questões de cuidados pós-operatórios? Acho uma coisa bem legal para a gente fechando o último ponto aqui da conversa. O pós-operatório, então, a gente tem que lembrar, como qualquer outro pós-operatório, processo cicatricial. E nas regiões do punho e da mão, a gente não tem como na quadril, ombro, um grupo muscular ali envolvendo as articulações, protegendo ali, distanciando os tecidos nervosos, vasculares da pele, né? A gente tem tudo isso muito próximo. Então, existe uma aderência extrínseca, que é a aderência na pele, na própria cicatriz, e a aderência intrínseca, que é dos nervos com os tendões, do nervo com os tendões, as estruturas vizinhas. Então, mobilizar esses tendões no pós-operatório é fundamental para diminuir essa aderência intrínseca. O paciente não fica com órtese, com tala por muito tempo, não é uma fratura, não tem uma sutura no tendão, é só a liberação no túnel. Então tem que respeitar o processo cicatricial extrínseco, né, da pele, retirada dos pontos. Nesse período, uma mobilização de tendão é indicada, e todo o tratamento especializado para essa condição da cicatriz e principalmente prevenção de edema, tá? Na fase pós-operatória.
Nada de exercícios com carga, com resistência. E depois que passa esse processo, o tratamento bem parecido com o conservador. E, mais uma vez, a orientação, a educação da paciente durante todo o processo. Porque se ela voltar a ter os mesmos hábitos, né, não ter o cuidado com a posição ao dormir, a posição no trabalho, o autocuidado, o resultado não vai ser tão favorável. E é uma dificuldade muito grande, né, Lu? Porque se você for pensar nas atividades relacionadas à mão, é totalmente corriqueira, né? É o que a gente faz todo dia, mobilizar alguma coisa, cozinhar, né, lavar algo. Então, assim, faz parte da rotina. Então, diferente de quando a gente fala do atleta, que é o retorno ao esporte, a gente tem todo um controle e fazer uma sobrecarga que vai aumentando gradativamente, né? Já na questão da mão, a gente nem sempre tem esse controle tão claro, né? Então, é uma coisa que está tão usual que acaba dificultando bastante todo esse procedimento. E mesmo que a gente esteja falando que pode ou não ter a questão compressiva, né? Acho que o maior cuidado que a gente precisa ter, e aí lembrando, né, todos os conhecimentos que a Mariana Altomari passa para a gente, é de realmente não Isso, querer, não ter uma outra aderência, né? Então, você tem um sim. processo cirúrgico e aí você acaba não tratando de forma adequada. Agredindo mais, né? Exatamente, agredindo e aí acaba estimulando mais a criação de fibrose, tecido fibrótico, e aí acaba, de novo, tendo uma outra compressão, né, do mesmo local e do mesmo processo, né? Então, essa é Agora uma te parte. causa pela aderência, né? Então você põe em tensão o nervo a cada momento que você mobiliza o tendão por aderência intrínseca. Exato, né? Lembrando que nenhum tecido para cicatrizar gosta desse alongamento, né? Então, acaba atrapalhando todo o processo. A gente tem que tomar um cuidado muito grande. Lu, indo para os momentos finais aqui, não sei se o Rafa tem alguma pergunta a mais, ou a Lu, que se quiser ir finalizando, vou deixar o Rafa falar um pouquinho e depois a Lu finaliza para a gente aí. Eu tinha, na verdade, uma pergunta aqui que é, eu acho que né, todos os clínicos têm essa dificuldade, não só nessa condição, mas em qualquer outra, né? Se existem critérios que sugerem quando é a hora de operar. Acho que isso é uma coisa que é interessante responder, porque, por exemplo, no ombro, né, que é uma coisa que eu estudo mais, não tem critérios tão claros assim, ou pelo menos os cirurgiões não usam critérios, né, específicos para tomar essa decisão. O que tem de evidência sobre isso? A evidência acaba sendo muito mais relacionada à condição médica, né? A resposta à eletroneuromiografia. Então, os médicos usam como parâmetros resultados da eletroneuro e, na parte clínica, atrofia do abdutor curto. Uma atrofia evidente do abdutor curto é uma indicação cirúrgica importante, porque o sofrimento do nervo, quando acomete a parte motora, é um sinal de sofrimento maior do que só alteração das parestesias. Então, antes de sem um resultado pela eletroneuromiografia ou a atrofia do abdutor. Não tendo atrofia do abdutor, parâmetros é a eletroneuro. Eu orientei um trabalho de mestrado recente que a gente tentou fazer a avaliação com a eletromiografia para ver alterações do abdutor curto antes dos resultados clínicos evidentes, né, antes da atrofia. E a gente conseguiu ver diferença nas mulheres com síndrome do túnel do carpo, com sinais eletromiográficos comparados a mãos de mulheres sem a síndrome do túnel do carpo. É porque a eletroneuro ela é desconfortável, ela tem todo ela é invasiva. Então, pensando aí num exame nem tão invasivo, a gente teria um resultado, um parâmetro para identificar esse sinal motor, a alteração motora antes do sinal clínico. Estamos terminando aí de escrever, vamos ver o que vai virar esse artigo. Tomara que saia aí uma publicação legal, mas os dados são bem interessantes. Então é isso, Rafa, resultado da eletroneuro e a atrofia do abdutor curto. Muito bom, muito bom. Então, realmente, agora vamos finalizando, né? Fique super à vontade aí para, se quiser fechar o assunto, algum detalhe que você não falou durante, né? E principalmente deixar os seus contatos, como que as pessoas podem te procurar.
para a gente continuar essa conversa que é super interessante. Eu tenho certeza que tem muito mais informação aí que a Lu pode compartilhar, né? Então, Lu, fica super à vontade para falar as palavras finais de paz, amor, esperança ao túnel do Ah. Bom, então eu falo para os meus colegas fisioterapeutas que tenham um olhar muito carinhoso, muito cuidadoso com esses pacientes com síndrome do túnel do carpo. Acredito que a grande maioria dos fisioterapeutas já atenderam alguma vez na história de profissional um paciente com esse diagnóstico e que não é um tratamento simples, não é alongar e apertar a bolinha, né? A gente precisa parar com essa história e ter esse olhar complexo, completo, né? Ouvir toda a história, avaliar todos esses aspectos sociais, profissionais, emocionais, fatores associados e ter o paciente como um participante do processo. Isso faz uma diferença tremenda no qualquer resultado. E, não está resolvendo, vou encaminhar para o médico, tem que fazer cirurgia. Tem tanta coisa para ser feita antes disso, né? Tantas possibilidades que a gente tem. Mas não tem muita evidência de recurso, mas tem orientação, cuidado, né? A mudança de hábito, um outro trabalho que vai levar um resultado muito melhor. Então, é isso que a minha mensagem final, olhar com carinho para esses pacientes. E a órtese, né, em relação eu ia falar, acabei esquecendo, ela pode ser a de termoplástico, confeccionada individualmente, né, aquela confecção no próprio paciente, então que é feito por fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais, ou pode ser até aquela órtese comprada de neoprene, de lona. O importante só é que mantenha o punho em 0 grau de extensão. Então, se você não tem habilidade para fazer a órtese, encaminha para um colega ou, se não conhece ninguém, orienta o paciente a comprar direitinho a órtese, que é o recurso que vai fazer algum efeito direto ali, associado a todo esse nosso tratamento, tá bom? Muito bom, Lu. Lu, muito obrigado pelo seu tempo, muito obrigado pela aula, né? Grandes conhecimentos e atualizações sobre esse assunto. E a gente, só para fechar aqui, né? Achei muito legal a fala a questão do tratamento conservador, porque muitas vezes a gente joga para o cirúrgico simplesmente porque a gente não conseguiu tratar o paciente, né? Então, nessa hora que a gente precisa entender o que é o bom tratamento, a gente precisa ser essencial para não simplesmente deixar na mão do médico porque a gente não resolveu, né? Então, ter toda essa questão de um bom diagnóstico, o real motivos e os pontos claros em relação ao que a gente tem que olhar para operar ou não, se tem uma indicação, e não só porque o tratamento conservador falhou, né? Então, acho que é expandir um pouquinho mais todo esse olhar, certo? Então, Lu, novamente, muito obrigado. Se você estiver escutando esse podcast antes do dia 19 de fevereiro, ainda estão abertas as inscrições para a turma 3 da turma de ortopedia e traumatologia. E se você estiver escutando em qualquer outro momento da tua vida, tem que ficar esperto para não ir na fila de espera, ou sabe, sei lá, qual turma que a gente está divulgando, tá bom? Então, novamente, Rafa, muito obrigado. Lu, muito obrigado pelo seu tempo, que tomou um tempinho das férias delas aí. E seja muito bem-vinda aí sempre para a gente divulgar os resultados das suas pesquisas, tá bom? Então, um grande abraço para todo mundo e valeu. Muito obrigada pela oportunidade de estar aqui com vocês, adorei. Muito bom, Lu. Valeu, pessoal. Até mais, um grande abraço e tchau, tchau.